continuidade às histórias do Sherlock Holmes. Hoje eu estou aqui para encerrar o terceiro volume. A gente vai falar sobre o romance O Vale do Medo, publicado em 1915. Esse é o quarto e último romance, da história. A gente teve primeiro Um Estudo em Vermelho, depois O Signo dos Quatro, O Cão dos Baskerville e esse que é o último romance, saga desse detetive tão famoso. Nesse romance a gente tem de novo aquela coisa de dividir em duas partes. Assim como acontece no Um Estudo em Vermelho, a gente tem uma segunda parte com uma explicação aí do principal envolvido, contando toda a sua história, o que levou ele até esse momento. E eu gostei muito dessa parte, é muito interessante. O personagem prende a forma que ele narra, você fica querendo saber como é que as coisas aconteceram com ele. E também tem um final, assim, bem surpreendente. Nessa história, o Sherlock e o Watson estavam ali em casa, lá na Baker Street, e o Sherlock mostra pro Watson uma carta de um cara chamado Porlock. O Watson não sabia nada a respeito desse cara e o Sherlock vai explicar que ele é um espião aí na gangue do Moriarty. Então essa história retoma aí a tempos antes, do conto O Problema Final, em que o Moriarty ainda estava vivo. Eu gostei muito dessa reaparição aí do Moriarty, mesmo que ele seja só mencionado e o Sherlock explique de novo um pouco sobre ele. Eu acabei achando que foi um vilão pouco explorado pelo Conan Doyle. É claro que faz sentido se a gente pensar que ele era um vilão que ficava sempre por trás dos panos. Ele comandava uma rede criminosa, mas nada ficava comprovado contra ele. Ele, como diz o Sherlock no conto do Problema Final, ele era uma aranha ali tecendo sua teia, Mas mesmo assim eu gostaria que ele tivesse aparecido mais, tivesse sido mais confrontos entre ele e o Sherlock, já que o Sherlock considera ele o maior criminoso, e tudo mais. O Sherlock nunca viu a cara desse Porlock e faz parte do combinado deles de não se conhecerem para o Porlock não ficar correndo risco de vida. E o Porlock manda para ele cartas assim que o Sherlock precisa decodificar. E acabou que o Porlock só conseguiu enviar a primeira carta e não conseguiu enviar a forma de decifrar. E a gente tem um começo aí bem divertido entre o Sherlock e o Watson tentando decifrar essa carta. É uma ótima forma dele mostrar essa inteligência. E ele acaba chegando a um nome Douglas. Então existe alguma coisa planejada contra esse tal de Douglas, que eles não sabem nem quem é. Só que isso vai ser solucionado pela chegada de um inspetor. O inspetor MacDonald vai contar pro Sherlock, vai ver o papel lá e ele, como assim você já sabe que esse Douglas foi assassinado? Aí o Sherlock vai explicar pra ele várias coisas sobre o professor Moriarty. O MacDonald já tinha conhecido o professor Moriarty e fica assim, mas ele parece inofensivo, ele é um estudioso. O Sherlock vai explicar para ele através das finanças do professor Moriarty como ele é altamente suspeito. Só que eles não vão se desviar muito do caso desse senhor John Douglas, que teria sido assassinado no Solar Bilston, onde ele morava com a esposa e mais um amigo. O livro vai ser mesmo sobre essa investigação, a questão do Moriarty acaba ficando de lado. E é uma daquelas investigações, eu achei até muito parecida no começo com alguns contos em que a pessoa é assassinada em casa e fica toda aquela dúvida se foi algum familiar, se as pessoas em volta estão envolvidas com a morte dele ou se foi realmente um assalto, uma pessoa de fora. Só que começa por situações muito suspeitas. O ladrão teria levado a aliança desse Douglas e nada mais. E começa a ficar uma questão muito suspeita em cima da esposa e do amigo. Mas esse livro tem um final bem surpreendente. Eu não posso dar mais detalhes, mas tudo tem a ver com o passado desse John Douglas na América, nesse lugar chamado Vale do Medo. Então por isso a gente tem uma segunda parte com todo o passado do cara. Mas eu achei bem interessante a forma como que Conan Doyle conseguiu inovar numa cena de crime assim meio repetida. E gostei do romance, gostei. Não é a minha história favorita, mas eu gostei bastante da reviravolta. Como essa história se passa antes do Sherlock ter provas contra o professor Moriarty, tem um diálogo entre ele e o Watson bem engraçado. Você já me ouviu falar do professor Moriarty? Aí o Watson responde:
O famoso criminoso, tão famoso entre os bandidos quanto modere-se, Watson. Holmes disse num tom de desaprovação. Eu ia dizer quanto desconhecido do público. Assim é mais distinto. Você está revelando um certo tipo inesperado de humor baixo contra o qual eu preciso me proteger, Watson. Ao chamar Moriarty de criminoso, você está dizendo uma calúnia aos olhos da lei. E nisso reside a glória e a maravilha da questão. O maior planejador de todos os tempos, o organizador de todas as crueldades, o cérebro que controla o submundo, o cérebro que poderia ter feito ou destruído o destino de nações, este é o homem. Mas ele está tão distante da suspeita de todos, tão imune a julgamentos, tão admirável em sua conduta e na sua capacidade de passar despercebido, que por estas palavras de acusação, ele poderia arrastá-lo aos tribunais e ganhar uma indenização por danos morais. Não, é ele o celebrado autor de A Dinâmica de um Asteroide, um livro que trata de matemática pura num nível tão elevado que, segundo dizem, não havia ninguém na imprensa científica capaz de criticá-lo. Um homem desses é para se difamar? Um doutor desbocado e um professor difamado. Esses seriam os papéis de vocês dois. Genial, Watson, mas se eu for indulgente com os menos favorecidos, encontrarei meu lugar no céu. O Sherlock zomba muito do Watson em vários momentos. E o Watson com certeza merece um lugar no céu por ter paciência com o Sherlock. Falando um pouco do inspetor MacDonald, que é quem fica a cargo da investigação no livro, também tem outros policiais locais que vão participar. Esses policiais são um pouco diferentes de alguns outros, eles reverenciam muito o Sherlock, respeitam muito a palavra do Sherlock. E esse MacDonald é um dos poucos, assim, amigos. A gente tem o Lestrade que aparece em várias histórias e é, assim, acho que o inspetor mais famoso ali da Scotland Yard nos livros do Sherlock Holmes. Mas o Lestrade divide momentos em que ele fica muito agradecido e humilde, digamos assim, pela ajuda do Sherlock, com momentos que ele quer competir com o Sherlock e desvendar o caso antes dele. E o Sherlock fala que ele é burro, mas obstinado. E esse MacDonald já rola uma certa admiração, até por parte do Sherlock e do Watson também, e ele não é tão tapado como os outros, não é? E tem essa coisa de realmente querer a ajuda do Sherlock. Diferente de outros que, quando o Sherlock se mete no caso, digamos assim, eles ficam, não, vai roubar nossa glória. Mesmo o Sherlock falando, gente, eu não quero publicidade pro meu lado. Eles têm um certo ciúme do Sherlock. Esse e um outro que aparece em outro conto já tem uma certa camaradagem com o Sherlock que os outros não têm. O Watson vai até falar assim, a mediocridade não conhece nada além de si mesma, mas o talento reconhece imediatamente o gênio. E MacDonald tinha feito talento profissional suficiente para perceber que não havia humilhação alguma em procurar a ajuda de alguém que, na Europa, era o único que poderia ajudá-lo, tanto pelo talento quanto pela experiência. Holmes não era predisposto a amizades, mas era tolerante com aquele escocês grandalhão e sorriu ao vê-lo. E, realmente, sem a ajuda do Holmes, dificilmente esse caso seria solucionado, como a maioria da história. Ele vai chegar a falar pro MacDonald e pro outro policial irem descansar, que ele já tá com tudo resolvido, e voltar em determinado horário, porque eles estão pesquisando uma coisa nada a ver, indo atrás de uma pista falsa. Então, tipo, senta aí, deixa que eu termino o trabalho, tira o dia pra você, sabe? Coisas do tipo bem Sherlock Holmes. E é isso que eu posso comentar sobre o Vale do Medo, sem contar detalhes que estragariam a sua leitura, né? E a gente se vê semana que vem, terminando aí o box Sherlock Holmes com o 4º volume. Eu adianto que eu gostei muito de ter lido todos esses livros, valeu muito a pena conhecer melhor esse personagem tão famoso. E eu já tô sentindo falta do Sherlock e do Watson. Já coloquei aí na minha lista outros livros em que eles aparecem. É claro que eu sei que vai ter alguma diferença, mas em breve a gente deve falar mais sobre Sherlock e Watson por aqui. É isso então, pessoal, não deixe de comentar, dizer o que você achou. Lembrando que mês que vem, setembro, a gente vai ter o Setembro Policial, está chegando aqui com alguns parceiros. A gente vai falar só de literatura policial durante esse mês aqui no canal, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!